Boa tarde. Vamos começar nossa apresentação sobre o cangaço na Bahia. Dentre as quatro previstas, a primeira. Estão relacionadas todas as apresentações, estas quatro, ao nosso projeto Pepitas de Fogo, passado colorizado. É basicamente um resumo, um breve resumo, sobre o cangaço na Bahia. Esta nossa apresentação, nosso projeto está apoiado pelo programa Aldir Blanc Bahia, que conta em sua estruturação com a Fundação Pedro Calmon, com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. O projeto tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, relacionados ao programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Meu nome é Rubens Antônio da Silva Filho, eu cursei Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia, História, Licenciatura e Bacharelado pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho mestrado em Geologia pela UFBA, que agrega basicamente estas áreas pelas quais eu passei. A modo de facilitar as coisas, eu dividi o cangaço na Bahia nas fases do dia. Seu primórdio lá atrás, a madrugada, começando em 1828, passa pelo arrebol, alvorada, manhã, meio-dia, tarde, pôr do sol, crepúsculo, noite. São basicamente fases que são estágios diferentes da evolução do cangaço na Bahia. E sua localização, a distribuição dos eventos do cangaço estão inseridas nesta faixa, nessa linha, nessa área delimitada pelo vermelho e pelo amarelo. Vocês veem que é basicamente o Nordeste baiano. O círculo azul marca onde houve a eclosão do cangaço de Lucas da Feira, e a faixa verde, a gente teve uma rebelião relacionando os cauaçus, os rabudos, etc., na qual a gente tem uma transição entre jagunços e cangaceiros. Não vamos tratar disso hoje. Só para marcar, a área que foi afetada pelo cangaço mais evoluído na Bahia é esta área nordeste do estado, extremo nordeste, que avança em Cunha até o centro do estado. Mais uma vez, mapa relacionando o Brasil, a América do Sul com a Bahia, e em vermelho a área que chegou a ser afetada pelo cangaço mais evoluído na Bahia. Bom, cangaceiro é um termo, uma expressão vinculada a quem carrega a canga. Canga, basicamente, esses montes de trouxas, trastes, etc., que as pessoas carregam em suas andanças, em seus deslocamentos. Principalmente, a gente está falando no contexto de começo do uso do termo, pelo interior do Brasil. E isso demarcava também muito o sertão. A palavra cangaceiro, no termo do jeito que a gente atualmente concebe, ele surge pela primeira vez, eu localizei através da hemeroteca, em 10 de dezembro de 1850, no jornal O Cearense. Ali ele aparece como sinônimo de terrível, significando terrível assassino, monstro, perigosa classe de jagunço, malfeitor do sertão. Quer dizer, basicamente o que vai ficar marcado como sua definição principal. Na Bahia persistiu ainda, por muito tempo, adentrando o século XX, a visão de cangaceiro como retirante, com aquelas pessoas que eram vistas carregando trouxas pelas pequenas estradas
do interior da Bahia, pelos caminhos. Enquanto isso, também cresceu a visão de cangaceiro como uma praga do norte. Quer dizer, aquele bandido do norte. Lembre-se o seguinte, não estamos num momento ainda de definição do nordeste do Brasil formal. Não existe a visão lá no século XIX de nordeste brasileiro. Nós temos, daqui do São Francisco para cima, os estados nortistas. Entre os baianos, os bandoleiros que surgem no interior, circulam, não são denominados cangaceiros, porque cangaceiro, no senso de bandido, bandoleiro, é uma praga do norte. Entre os baianos, eles são chamados aqui, apesar de muito similares, de jagunços e sicários. E a gente criou aqui uma divisão com suas caracterizações. Cangaceiro era um criminoso, um bandido ou bandoleiro, significa que andava em bando, agia em bando, agregava-se em bandos, porque muitas vezes chamam bandido um assaltante comum. Não, bandido é quem trabalha em bando, trabalha aspas, em bando, age em bando. Ele era nômade, o cangaceiro. Ele poderia ser contratado ocasionalmente para uma empreitada e era efetivamente rural. Diferente do jagunço, que apesar, ele era criminoso também, ele não era um contratado comum, ele era um bandido, ou seja, praticava crimes em grupo. Diferente do cangaceiro, que era nômade, o jagunço era fixo, tinha um contrato duradouro e os dois eram rurais. Aí, então a diferença é ser fixo, está relacionado a um empreendedor só, vamos chamar assim, um contratante só. Temos duas categorias distintas também dentro dos jagunços, o capanga e o capataz. Vamos ver o que eles são. E tem também um outro que merece chamar a atenção, o pistoleiro, que também era um criminoso, só que em vez de bandido, ele era geralmente solitário. A tendência, pelo menos, era ele agir solitariamente. Nômade, como o cangaceiro era, diferença que realmente age solitariamente. Era contratado por empreitada, o pistoleiro, e atuava em áreas urbanas ou ocasionalmente rurais. Vamos ver aqui uma coisa mais discriminada. O contratante. Junto do contratante, entre ele e a massa operacional, vamos dizer assim, tinha o capataz. O capataz era aquele que era ligado ao contratante e chegava a chefiar grupos. Então, você tem um contratante, colado a ele tem o capataz e contato direto. Recebe ordem diretamente do contratante. Abaixo dele, você tem o capanga. O capanga também tem relacionamento direto com o contratante, mas geralmente ele não chefia grupos. Ele pode obedecer a ordem direta do capataz ou direto do contratante, mas ele vai estar sempre com contato viável com o contratante. O contratante tem lá abaixo dele o jagunço, visto aí à direita. O jagunço dificilmente ele vai ter contato direto com o contratante. Quem faz isso, tem esse tipo de contato direto, é o capataz ou o capanga. E o jagunço, então, ele recebe as ordens através do capataz ou do capanga. O pistoleiro também, dificilmente ele vai ter contato com o contratante. Ele geralmente é intermediado, sua ação, as ordens que recebe por um capataz ou um capanga. O cangaceiro, ele pode ter também ser contratado, ele pode lidar com capanga, com capataz e contratante, já que a natureza dele é bem diferente. Madrugada. Na madrugada, destacou-se Lucas da Feira. Em 1828, ele era um escravo, atualmente chama escravizado,
fugiu. Se tornou assaltante solitário em estrada. Em 1838, ou seja, 10 anos depois, ou 1840, ou seja, 12 anos depois, ele já um homem maduro, ele já não era mais Lucas o escravo fugitivo, o escravizado fugitivo. Ele era Lucas da Feira e já tinha o bando formado. Então aí a gente tem o momento do Lucas da Feira como cangaceiro primitivo. O bando era formado por Lucas, Januário, Joaquim e Nicolau em seu núcleo principal. Agora ele chegou a ter cerca de 2, 3 dezenas de membros deste bando. Januário, Joaquim e Nicolau constituíam a denominada Guarda Negra de Lucas. A localização. Na área de Feira de Santana, a ter cerca de 22 quilômetros de distância. Esta era a visão do século XIX da área de atuação de Lucas, ou seja, micro-regional. Seria um cangaço primitivo, ele age como o cangaço posterior, tem aquelas características que a gente elencou, mas ele é micro-regional. No século XX, a área que Lucas teria afetado foi recontemplada e ampliada. Mesmo assim, ainda permaneceu, numa visão nossa, micro-regional. Então, cangaço primitivo, cujo exemplo a gente está apontando Lucas da Feira, ele estava ligado ao normandismo, ele era municipal, micro-regional, e uma característica interessante é que o Lucas da Feira gostava de ser chamado capitão. Coisa que a gente vai ter refletido também em Lampião, também em Corisco, também em Ângelo Roque, no cangaço maduro. Também contou com uma rede de apoio de coiteiros, apesar de que, quando preso, ele não entregou ninguém. Negou isso, mas parecia óbvio e pareceu óbvio ao pessoal da época. Uma personagem histórica, ela tem, geralmente, sua história, que é o real, o verídico, e tem histórias, ou seja, o que se conta dela, que na verdade tem muito de fantasia. E entre ambas tem uma mancha aí, em que é algo verídico, algo conto, lenda, mas uma personagem histórica, dificilmente, ela é seca. Então, se você pensa em Nietzsche, se você pensa Pedro I, se você pensa Bismarck, se você pensa qualquer uma personagem histórica, qualquer uma personagem histórica terá sempre, além da sua história seca, histórias, ou seja, contos, fábulas, lendas. A personagem histórico-mística, isso aqui é uma classificação que eu estou colocando, ela não aparece em lugar nenhum, ela, além da história, ela tem as suas histórias, contos, as lendas, mais encorpadas, crescidas. Elas podem, inclusive, em termos de volumetria, vamos chamar assim, ou de área, ultrapassarem. Tem muito a verdadeira história, a história documentável, a história real, a realidade factual. O cangaceiro, geralmente, ele pertence a esse universo da personagem histórico-mítica. O fim de Lucas da Feira. Lucas da Feira, ele foi preso, foi tocaiado em 22 ou 23 de janeiro de 1848, foi a julgamento em 1º de março de 1848, em 12 de setembro de 1848, ele aqui em Salvador teve seu recurso não aceito, aquela lenda de que ele teria ido ao Rio de Janeiro para ser
recebido, porque Pedro II teria manifestado interesse em conhecê-lo, realmente é isso, é uma lenda, não tem procedência nenhuma. A imagem de Lucas, chamado retrato da época, na verdade um desenho caricatural até, marcado pela impressão do que seria um bandoleiro malvado. Isso era vendido, era reproduzido e vendido, era deustração, ou seja, na verdade, se tornou popular esse tipo de imagem, vendido entre Salvador e Feira de Santana, principalmente. Quanto à morte de Lucas, nós temos um problema, a data. O padre Valverde anotou que ele deu a extrema-unção para vir Lucas da Feira em 25 de setembro de 1849 e lançou isso em livro. Já o escrivão, a parte da justiça legal, Manuel José de Araújo Patrício, ele anotou também em livro que a tal morte aconteceu no dia 26 de março de 1849. Então nós temos dois que documentaram, assinaram, colocaram em papel, assinado, e datas diferentes em relação à morte. Aqui a distribuição, vocês veem no século XIX onde é que está a posição de Lucas da Feira. Em 1824 ele fugiu, em 1838 ele já tinha um bando formado. Isso foi até 1846, quer dizer, o apogeu de Lucas foi de 1838 a 1846, portanto 8 anos de assaltos, de ação do seu bando, estupros e por aí vai, assassinatos. E finalmente ele é preso e executado. Em 1853 ou 54 foi desenterrado e foi recolhida a cabeça por um médico, remetido para Salvador. E na última década do século XIX, esse material foi estudado por Nina Rodrigues. E na primeira década do século XX, tudo isso foi destruído. O crânio, a corda na qual ele estava preso, o crânio, com a qual ele foi enforcado, o braço também, com indicador de que ele tinha sido amputado, o húmero dele. E em vermelho, aí na extrema-direita, você já tem o cangaço maduro introduzido na Bahia por Lampião, ou evidenciado na Bahia por Lampião. Houve vários bandos na Bahia. Os dois de maior destaque foram o bando do Tará e do Brejo do Burgo, ainda no século XIX. São bandos ainda de um cangaceirismo primitivo, primário. Atuaram basicamente nessa região que pega as divisas entre Bahia, Sergipe e Alagoas. O bando do Tará, ele tinha por base a fazenda Tará. Seu ano principal de atuação foi em 1867, tendo uma composição de 14 bandoleiros, e eles eram realmente bandoleiros, atuavam de maneira nômade, movimentavam constantemente, portanto, passavam de um coito ao outro, atuavam como caçadores e coletores, eram assaltantes e atuavam em tocaias. Aqui a área de distribuição deles, de atuação, e eles basicamente, eles mostraram que nesse espaço aí, eles poderiam atuar de maneira bem tranquila, e quando as tropas que estavam nessas cidades aí indicadas, nessas localidades indicadas, vilas, em triângulos, abaixo Jeremoabo e em cima Santo Antônio da Glória e Curral dos Bois, eles, quando eram perseguidos por destacamentos, pelotões dessas localidades,
eles simplesmente atravessavam a divisa para Sergipe e Alagoas e aguardavam do outro lado que se desfizesse a perseguição. O Bando do Brejo do Burgo, o centro de atividade dele foi em 1870, ele era formado por 6 homens, também eram nômades, passavam de um coito a outro e atuavam, além de assaltos, roubos, eles atuavam por contratos ocasionais para empreitadas, ou seja, um coronel, alguém que quisesse, poderia contratá-los, eles executavam os serviços. A atuação é um pouco mais interna à Bahia. Vocês têm Glória aí, que na verdade é Santo Antônio da Glória do Curral dos Bois, Jeremoabo com G, como se escrevia à época, e Monte Santo, onde estavam os destacamentos, dos quais partiam pelotões para tentar fazer frente a eles quando estavam em atuação. Mas eles também, do mesmo jeito, passavam as divisas e escapavam à perseguição. Então você tem aí um momento no século XIX de Lucas da Feira, um pouco adiante você tem um momento dos bandos do Tará e Brejo do Burgo. À direita, extrema direita, você tem o cangaço moderno. Uma visão outra também. No final dos anos 1910, na região de Pilão Arcado, nós tivemos uma movimentação de uma transição entre jagunços e cangaceiros. Isso forçou uma certa preocupação com esta fronteira, com esta divisa, desculpe. E no início dos anos 1920, nós tivemos nessa região da divisa entre Bahia, Piauí e Goiás, uma concentração de uns jagunços acangaceirados, ou cangaceiros ajagunçados, que realizavam atuação em um do estado, depois passavam para o outro. Maneira de se fugir. Isto forçou a iniciativa no sentido de que se fossem realizados convênios. Então, a primeira leva de convênios acontecida, assinada em 1924, em dezembro, foi entre Piauí, Goiás e Bahia. Nesse convênio, os principais pontos eram que, em perseguição, os pelotões de militares formais, eles tinham direito de ultrapassar as divisas de um estado para outro. Além disso, em algumas localidades, se vocês veem os números, tinha que ter um destacamento com esta quantidade de pessoas, de militares locada aí. Então já era uma coisa um pouquinho mais preocupada e tentando sistematizar o combate ao cangaceirismo nesta região, que alguns não vão chamar de cangaceirismo, vão considerar que eram jagunços, vão chamar só de banditismo, mas era algo transitório. Em 1925, no Jornal do Povo, veio a primeira imagem de Lampião divulgada na Bahia. Foi esta, a gente tem ela em melhor resolução, claro, mas saiu deste jeito no jornal. E foi citado o seguinte: bandoleiros chefiados pelo célebre cangaceiro Lampião. Foi assim que ele chegou à visão dos baianos. Surgiu a expressão em 1925, bancar o Lampião. Então, na Bahia, a expressão surgiu e ganhou força. Bastava a pessoa ser mais violenta, mais atrevida, mais arengueiro, para ser chamado de alguém que estava bancando o Lampião. Em 9 de outubro de 1925, na Baía dos Sapateiros, ocorreu um caso curioso. Um cidadão, de repente, apontou e disse: aquele ali é Lampião, o bandido, lá do norte. Eu conheço, sou de lá, é ele. Pegaram o cara, deram os puxões, deram as tradicionais pancadas, tapas, bufetes e por aí vai. A polícia chegou, interferiu, levou, e era simplesmente, é claro, uma pessoa comum. Não tinha nada a ver com banditismo. Mas este caso serve para mostrar que o estresse tinha chegado, inclusive, a Salvador. Em novembro de 25, razias eram comuns. Então, houve um bando que saiu de Pernambuco, atravessou Alagoas, Sergipe e foi atacar Bom Conselho.
a antiga Bom Conselho, e por então já chamava Cícero Dantas. Isso chamou a atenção de a gente sair daquele extremo noroeste para vir para o nordeste da Bahia. Então o nordeste estava precisando também de alguma ação. Foi tomada providência no sentido de se traçar um convênio interestadual, que foi realizado em janeiro de 1926, entre Bahia, Sergipe, Alagoas com acento como era na época, Pernambuco. E os convênios eram interestado, ou seja, Bahia assinou com Pernambuco, Bahia assinou outro convênio com Sergipe e outro convênio com Alagoas. A defesa baiana para ações no Nordeste baiano era o estabelecimento de destacamentos nestas localidades. Então você tem Juazeiro, Curaçá, Uauá, Jeremoabo, Santo Antônio da Glória e Curral dos Bois. Em setembro de 26, foi a primeira investida de Lampião ou de um grupo por ele liderado na região de Curaçá. Foi a primeira vez que o bando de Lampião avançou pela Bahia. Deu uma circulada, foram cerca de 5 dias de atuação e saiu. Muitos, à época, entenderam que ele estava executando, prestando serviços. Ou seja, ele veio, atacou certas propriedades de um coronel, depois recuou, foi embora. Então acharam que isso era uma empreitada. O convênio de janeiro de 26 e acabou se revelando limitado. Então houve uma pressão no sentido de ampliar esse convênio entre os estados. Então, em dezembro de 26, menos que quase um ano depois, surgiu a proposta de que o convênio fosse ampliado. Entrasse também Bahia com Alagoas, com Paraíba, Bahia com Rio Grande do Norte, Bahia com Ceará. E Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba com Pernambuco. Todo mundo entre si aí, fazendo esse convênio entre os estados. Vocês veem que de início na proposta, Alagoas e Sergipe estavam fora, assim como o Piauí e Maranhão. Antes do fim do mês, Alagoas e Sergipe aderiram e o Piauí disse o seguinte: assim que for tudo decidido e assinado, nós assinamos também. Em junho de 27, uma coisa interessante, um evento interessante. Hortêncio, Pedro Diciano e Cristino se encontram na região de Brejo do Burgo. Quem são esses? Os futuros Arvoredo, Calais e Corisco. Então é o primeiro núcleozinho de problemas aqui na Bahia, que se deslocou para a região de Jaguarari. E lá, eles no caminho trocaram o nome. Eles chegaram lá e afirmaram se chamarem José Lima, Cícero Noia, João Batista. Lá eles prestaram serviço sob a forma de jagunços. E uma testemunha, que é a pessoa que chegou a conhecê-los, vê-los lá, me passou a descrição dos mesmos. Eu fiz um esboço, mostrei o seu Raimundo Gonçalves de Jaguarari, e ele confirmou que era basicamente isso aí, a visão que eles tinham dos 3 jovenzinhos, que começaram a atuar como jagunços do coronel Alfredo Barbosa. Isso abriu para esses 3 essas áreas todas aí, que eles já vinham de lá de cima, da esquerda, da nossa direita aí, da região de Brejo do Burgo, já tinham um certo conhecimento em relação a essa região à direita, no alto, e passaram a ter conhecimento com essa região mais central da Bahia. Oficialmente eles eram contratados como mercadores, na realidade eram jagunços. João Batista, que é o Cristino, que é o que viria a se chamar Corisco, ele era um jagunço enviado para conversa, para tentar negociar. Quando não dava certo, aí Alfredo Barbosa enviava José Lima e Cícero Noia, na verdade, Hortêncio e Pedro Diciano, que na verdade viriam se afirmar como Arvoredo e Calais. E a função deles já era outra. Não deu certo a conversa de João Batista, esses 2 iam para espancar ou assassinar. 21 de agosto de 1928.
passa o bando de Lampião para a Bahia. Eram basicamente 6 cangaceiros. Lampião, Virgulino, Luiz Pedro, o Mergulhão, Antônio Juvenal, Mariano, Ezequiel, Virgínio. Para a gente ver o grau de mobilidade deles, entre 21 de agosto e 13 de setembro, foi isso que eles fizeram na Bahia, em termos de deslocamento. Aquela visão de cangaceiro caminhando devagar, montado, passando um trote lento, isso não existia. Quando eles chegavam, estavam na descida, eram correndo, passo muito acelerado, e subidas também, eram um passo acelerado. Agora a descida geralmente era mais corrida. Agora vamos ver desse momento em diante. 3 de setembro a 22 de dezembro. 28. Então isto é uma alta mobilidade. Típica cangaceira. Em 1930, havia 3 bandos, esses bandos independentes. O Corisco tinha antes entrado por bando de Lampião com Arvoredo. Separou, formou o bando dele à parte. Então as áreas geralmente que eles atuavam eram estas: Lampião, Corisco e Antônio de Ingrácia, os seus bandos. Em 1939, você já tem outros bandos. Então você tem o bando de Jurema, de Arvoredo, Ângelo Roque, Lampião e Corisco. São os principais bandos de atuação em 1934. A evolução dos fenômenos do cangaço. Em 1928, a gente teve eventos relacionados ao cangaço nesses pontos pretos aí, a nordeste da Bahia, extremo nordeste. 29, a gente teve um crescimento, uma expansão das áreas afetadas por eventos relacionados ao cangaço. Em 30, houve uma retração dos eventos relacionados ao cangaço. Em 31, houve um crescimento, mas a concentração mais a nordeste. Depois de 32, tem menos pontos, mais dispersos, mas está caindo o número de eventos. Em 33 ele se expandiu bastante, vocês veem, vai até a região de Centro-Sé, aí, a extrema esquerda, no alto. Mas está menos denso. Em 34, diminuiu bastante o número de eventos relacionados ao cangaço na Bahia. 35 foi o último ano de algum fôlego do cangaço na Bahia. Em 36, vocês veem a localização dos bandos. Lampião, Mariano, Corisco, Português, Ângelo Roque, Zé Baiano. Baiano, como se escrevia à época, claro. Eles estão muito mais nas divisas com Alagoas, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, e praticamente não entram mais na Bahia. Raramente. Só dão uma volta por perto e retornam para seus lugares aí. Já o bando de Jurema é um bando isolado no interior baiano, no qual Calais de vez em quando faz parte, de vez em quando se afasta. 37. É basicamente mantida a posição, e o bando de Jurema ele é exterminado em 1937. Número de eventos ocorridos na Bahia. Vocês veem que tem um pico logo no início, em 29, depois a tendência dele é de queda, com uma grande queda em 30, depois uma subida no número de eventos em 31, mas depois desaba até 1940, o seu final. Número de policiais mortos, em 1929, o número de policiais mortos foi bem superior, foi bem maior. Por quê? Porque a Bahia ela tinha uma tropa preparada como auxiliar do exército, como expedicionária. Não estava preparada para guerrilha, para ação cangaceira. Então, a chegada em 28
e o primeiro nível de agressão mais violento, em 29, faz o primeiro dano expressivo em termos de vidas de policiais. Tem uma certa folga em 30, depois recresce em 31, e depois aí a polícia já em 32 já está mais profissional em relação à guerrilha e rareiam os números de morte de policiais. Civis mortos. Também a parte civil, ela toma um susto em 1929 com um grande número de mortos, e isso vai caindo ao longo do tempo. Cangaceiros mortos. Então, a gente tem um nível de crescimento no número de cangaceiros mortos ao longo do tempo, conforme a polícia foi se profissionalizando. E mesmo com eles, já no final, a partir de 35, 36, mais concentrados perto da divisa, ainda assim a gente tem, das divisas com Sergipe, Alagoas e Pernambuco, ainda assim a gente tem morte de cangaceiros na Bahia. Nós tivemos entre 24 e 40, 64 policiais e 2 civis combatentes mortos, sendo que dos policiais, alguns morreram em combate, outros foram simplesmente aprisionados em deslocamento ou como em queimadas em seu quartel e executados. Tínhamos 65 civis assassinados por cangaceiros. Pelo menos 7 civis foram certamente assassinados por policiais, mas houve encontro de campos de execução, de áreas de execução, vamos dizer assim. E certamente chegaria a cerca de 100, mas isso foi abafado o número de mortos por policiais. Ultrapassaria 100. E foram 26 cangaceiros abatidos no estado da Bahia. Aqui chegamos ao nosso cangaço colorizado, uma visão de Maria. A gente complementa a imagem e chega a uma visão do que seria a realidade. Tem gente que fala, eu gosto do original. Aí, pois é, eu também gosto do original, por isso que eu colori. Porque o original não é preto e branco, tom de cinza, é colorido. Então, isso aqui nos aproxima mais do que era a realidade do visual dos cangaceiros. Alguns usavam realmente mescla azul, outros usavam caque. Isto está relatado na documentação da época, nos testemunhos, e através do tom do cinza, eu tento chegar a qual seria a cor real. E como é que a gente chega a esse todo? Bom, a gente tem algumas cores que são certas, por exemplo, dessa vegetação. A cor é certa, um verde ou pelo menos um verde. Pelo tom de cinza, eu espero ter chegado à realidade. Então, é cor certa, verde, esse verde. Depois tem a cor provável. Dá certo, a gente passa provável, como a cor dos chapéus, a cor da pele, as cores das peles, os tons. Depois tem as cores possíveis. Nas cores dos lenços, de alguns dos lenços, são muito similares aos cinzas. Depois, a gente passou pelo certo, pelo provável, pelo possível, e a gente entra num campo do vamos unir todos eles, criar uma imagem palpável em termos de realidade, palatável. E a gente chega à recriação das imagens do cangaço. Como em tom de cinza a gente veria essa riqueza? Não dá. Então, isso ajuda a gente a tentar contactar a era, o momento. Os pés de chumbo são a documentação, as asas ligeiras são a nossa imaginação. Então, nós temos que ter os pés de chumbo e as asas ligeiras. Isto, às vezes, nos mostra cenas mais chocantes. No caso aqui, nós temos as cabeças dos cangaceiros em piranhas. Tem um pequeno problema, porque elas provavelmente estariam mais amareladas, amarelas esverdeadas, as cabeças, em função da perda de sangue, mas eu tentei dar uma puxada, usei um pouco de arte, deixar um pouquinho mantida a cor original das cabeças. Isso permite a gente ver mais realismo.
ver detalhes que a gente não veria, por exemplo, aí no fuzil de lampião. Você tem um apito ali no cano, vocês têm as moedinhas de ouro, prata, e os danos feitos à sua cabeça. Isso fica muito mais claro do que se a gente olhar a imagem preto e branco. Isso aqui são os efeitos prováveis na cabeça de Virgulino, do lampião, com perda de massa encefálica. Algumas imagens realmente ficam chocantes. Aqui o bando de Zé Baiano, exumado após um certo tempo, mas a gente tem que lidar com a realidade. São só alguns exemplos do trabalho que eu venho realizando há pelo menos 8 anos, 9 anos. Algumas imagens são feitas rapidamente, outras, como aquela da escadaria de piranhas, das cabeças, eu estou trabalhando nela há 8 anos, naquela imagem. Aqui os cangaceiros mortos na fazenda Cabeçura, o Jurema, Juremeiro e Nevoeiro, já tentando recompor aos poucos. Então o realismo ele exige que eu vá eliminando essas mudanças abruptas, essas quebras, no sentido de tentar fornecer uma imagem mais realista. Isso tudo leva tempo. Então, por exemplo, neste mês eu posso pegar, vou me dedicar a acertar os lábios dele. Mexo só com os lábios. Mês que vem, vou nos olhos. No outro mês, eu vou no lenço, nessa transição entre lenço e jabiraca. Lenço, cabelo. Aí o corpo de corisco, a cabeça de corisco, a mata lá atrás. Então é um trabalho que tem que ser evoluído aos poucos. Bom, é basicamente isso. Eu agradeço a vocês. Aqui o contato, qualquer coisa, disponha. Muito agradecido.